No Salto para o Futuro de hoje, o terceiro programa da série Integração de Tecnologias, Linguagens e Representações, nossos convidados falam sobre a relação entre a educação e as tecnologias e suas linguagens. Para este encontro, convidamos o coordenador de Educação à Distância da Faculdade Sumaré, em São Paulo, José Manuel Moran, a professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Cleci Marasquim, e a professora da PUC de São Paulo, Maria Elizabeth Prado, que também é consultora desta série. Contamos ainda com a sua participação. Mande já a sua mensagem. Você pode participar do Salto ao vivo pelo telefone 0800 21 6689. Via internet, salto@tvebrasil.com.br ou ainda pelo fax. Disque o código da operadora, o DDD 21 e o número 2232-3271. Nosso fax e e-mail estão 24 horas à sua disposição. Você também pode entrar em contato conosco pela caixa postal 50050, CEP 20062-970. Envie suas perguntas, relate suas experiências, participe. Um programa de rádio feito por alunos de 17 escolas da região de Silvânia, em Goiás, é uma das ações do projeto Rádio Escola Sem Fronteiras, da Secretaria de Estado da Educação. As escolas se alternam na produção do programa, que é acompanhado por alunos e professores em tempo real. Mas o rádio é apenas uma das tecnologias envolvidas no projeto. Na reportagem, você vai sintonizar o Roda Peão. Em Silvânia, o Roda Peão está no ar, num projeto que leva o rádio para as salas de aula da região. O programa Roda Peão surgiu de uma parceria entre a rádio local, Rádio Rio Vermelho de Silvânia, a Subsecretaria Regional também de Educação de Silvânia e a Secretaria Municipal. Uma parceria visando a produção de um programa de rádio com a função pedagógica. Sendo um programa de rádio, ele favorece no sentido de que a criança ela vai criar no mundo das ideias. Ela vai escutar e vai criar. No momento que ela está escutando, ela está trabalhando a sua imaginação. O objetivo principal do programa é trabalhar a oralidade, a argumentação, a capacidade de reflexão, de análise dos conteúdos que vão no ar toda semana. Cada edição do programa tem um tema. No dia da nossa gravação, os alunos da Escola Municipal José Eduardo Mendonça fizeram um programa sobre os alimentos típicos da região. Fala sobre frutas, músicas, histórias, o que tem na nossa terra. Eu estou aqui tentando falar um trava-língua feito com os nomes das frutas de nosso cerrado. 17 escolas da região se revezam no comando do programa, que é gravado nos estúdios de uma rádio comunitária. E depois que a programação é transmitida, o trabalho continua. A equipe do Roda Peão desenvolve e envia para as escolas um roteiro de atividades. Esse roteiro, ele estaria favorecendo, sugerindo opções de trabalho para o professor. Então, acredito que a gente esteja contribuindo com a prática pedagógica a partir da produção, onde a criança também vivenciou, e a partir dali a professora fazer esse aproveitamento. Aí a gente trabalha fazendo pergunta em cima de, até mesmo de texto. Às vezes eu coloco cada um para fazer um texto sobre aquele tema, com, assim, a criatividade deles mesmo. Na escola, o tema do programa rendeu várias atividades. Primeiro, os alunos e a professora assistiram a um vídeo da TV Escola. Em seguida, houve um pequeno debate sobre as frutas cultivadas na região. Murici, cafezinho, goiabinha do mato. Na atividade, os alunos também visitaram uma plantação nas proximidades da escola. Acompanhados pela professora e pelo professor dinamizador, eles fotografaram várias frutas encontradas durante o passeio. As fotos já tinham destino. No laboratório de informática da escola, eles elaboraram relatórios, ilustrados com as fotografias, sobre a pesquisa realizada. Onde eu coloquei eles para falar sobre as frutas, fizemos pesquisas da qual vitamina, se era C, se era B, mostrando a importância das frutas para eles.
Você acha que a vitaminas dela serve para quê? Para nos dar mais saúde e crescer saudável. A importância é enorme, porque assim você percebe, principalmente quando você está trabalhando corpo a corpo com os alunos, a motivação que eles têm em ter uma ferramenta de mídia disponível para eles na escola. Incentivar a utilização dessas linguagens nas escolas tem sido uma das metas dos programas de formação de professores em andamento na região. O Proformação, ele vai ensinar o professor principalmente a fazer uso. Porque às vezes tem a tecnologia na escola, mas o professor ainda não tem o hábito, não tem o costume, não sabe lidar. Nós trabalhamos muito com os professores para enfatizar justamente esse aspecto pedagógico dos vídeos. Os vídeos, eles entram também no projeto Rádio Escola. De que forma que eles contribuem, que eles entram nesse projeto? Eles são oferecidos no roteiro pedagógico que é elaborado pela Rádio Escola. Então nós fazemos um trabalho conjunto. O gostoso dessa vida provou satisfação através da comida de cada região. Porã, Beth, Cleci, muito obrigado pela participação. Beth, tem uma situação importante que envolve esse projeto no vídeo que nós acabamos de assistir. Você conhece a origem desse trabalho, né? Esteve participando junto com o processo de formação desses professores através do Proformação. Mas eu queria que aproveitar essa sua experiência com a origem dessa formação desses professores, para você abordar também o resultado hoje na prática, né? Porque nós vimos no vídeo os professores trabalhando com rádio, com computador, com televisão, com máquina fotográfica no campo, né? Fazendo os registros. E aí, como é que você analisa hoje o resultado desse trabalho desenvolvido pela Secretaria de Estado de Educação do Governo de Goiás e também o resultado prático com os professores? Sim. Boa noite, professores. Como o Marcos comentou, é uma alegria muito grande estar podendo ver esse trabalho sendo realizado aí em Silvânia. Só queria fazer uma ressalva, Marcos, porque não foi uma formação do projeto Proformação, mas foi um curso em convênio com o Proinfo e a Secretaria do Estado de Goiás e a PUC, que trabalhamos no sentido de integrar as mídias e fazer a integração de programas, e isso, quando você trabalha em integração de mídias e de programas, envolve integração de pessoas. E o que eu gostaria de destacar desse programa é que realmente esse projeto, ele tem a característica de integração de mídias, porque você percebe essa preocupação de articular o uso da mídia com a outra, de ter uma continuidade. Então não é o uso do rádio e ponto final, é o uso do rádio, tem o trabalho de campo, é a fotografia, é o computador, e tudo em cima de uma temática interessante, inclusive que se trabalha conteúdo e, além de tudo, uma consciência de qualidade de vida, de trabalhar os valores das frutas das próprias regiões. Então eu acho que essa dimensão desse trabalho é um exemplo muito gratificante da gente estar observando e analisando com os professores. Cleci, no texto do boletim dessa série, você desenvolve também uma relação que fala da importância, né, de se fazer, né, de colocar a mão na massa, desenvolver na integração do professor com o aluno, o professor aprender com o aluno e vice-versa. Esse trabalho que acabamos de assistir com relação ao estado de Goiás mostra bem claro isso, né? Fazer um programa de rádio é bem diferente do que você está teorizando sobre um programa de rádio, né? Bom, boa noite a todos, professores e professoras. É um prazer estar aqui com todo mundo e discutindo com vocês essas questões. Eu acho que a mídia e as tecnologias, elas trazem uma coisa muito importante para a educação, que é poder fazer de verdade ou fazer de fato alguma coisa. Então esse exemplo acho que é bem rico em mostrar que a gente pode fazer uma rádio que funciona como rádio, porque quando a gente não tinha acesso à tecnologia na educação, a gente fazia uma imitação, faz de conta de uma rádio, a gente fazia microfone com um cabinho de vassoura, fazia transmissor com fios de brinquedo, não é? Então, eu acho que esse é um ponto importante, que é poder
fazer de fato, fazer uma rádio funcionar e viver em integração, além das mídias, em integração com os técnicos que fazem uma rádio, né? Com as propostas de como é trabalhar em uma rádio. Acho que esse é um exemplo bem interessante de ver essa questão. Eu queria aproveitar, Moura, a fala da Cleci para que você possa também abordar a questão relacionada às parcerias, né, que a escola, os professores, os alunos, a comunidade de uma maneira geral podem estar costurando no sentido de desenvolver tecnologias, buscar novas formas de ensinar e de aprender. Tá bom. Boa noite também a todos, é bom estar aqui com vocês. É um exemplo muito interessante de como as escolas, 17 escolas se unem para fazer um trabalho coletivo, um trabalho comum. Então a ideia de parceria é fundamental, principalmente porque nós não temos recursos de sobra. Houve parceria com uma emissora local, portanto a ideia de que não temos necessariamente que todos ter todas as mídias, podemos buscar apoio em que tem. E depois integrá-las. Eu creio que, como a Beth e a Cleci falaram, essa ideia de juntar teoria e prática, colocar o aluno para fazer e não simplesmente para escutar, isso é o mais importante. O aluno pode, o aluno se expressa, o aluno se sente ouvido, o aluno está encontrando os resultados. Eu acho que isso é importante. Você vê, tinha mídia simples, rádio, tem a internet. Depois que você tem a internet, você pode ter até o próprio rádio na internet. Nem precisa ter uma rádio física. Você pode criar, através de um software lá, o próprio rádio. Um grupo de alunos pode fazer isso na internet. Então você vê a quantidade de possibilidades que nós hoje temos com todos estes recursos. Temos a primeira participação, é da Ciseni, de Goiás. Olá, Ciseni. Boa noite. Eu falo da TV Escola de Anápolis, Goiás. A maioria dos profissionais da educação são praticamente analfabetos em tecnologias digitais. O que fazer para despertar nesses profissionais a necessidade de conhecer, ou seja, alfabetizar com relação às tecnologias? Boa noite e obrigada. Muito obrigado por sua participação, Ciseni. Beth, ao longo dessa série, essa pergunta tem sido recorrente, né? Como estimular o professor? Obviamente que nem todos estão, vamos dizer assim, abertos, né, para essas novas tecnologias. Tem até medo, né, o que é natural, né, numa situação nova. Como é que você encara essa questão? Que tipo de sugestão você daria para a Ciseni e para os seus colegas nessa área? Eu acho que a gente tem que respeitar que nem todos os professores estão preparados, abertos para lidar com essa nova situação. E acho que um ponto fundamental é que o professor é preparado para ter o domínio e ensinar aquele domínio para o aluno. Quando se trabalha com essas mídias, muda essa relação, porque o professor tem que estar aprendendo novamente, reconstituindo um conhecimento e aprendendo fazendo, aprendendo na ação, em parceria com os alunos, em parceria com os técnicos. Então, essa mudança de postura não é simples na própria cultura. Mas eu acredito que isso que a gente está fazendo, mostrando essas experiências e considerando que cada um tem um ritmo e um processo para estar reconstruindo essa prática, eu acho que é uma possibilidade. A gente não tem aqui uma receita de como isso pode ser superado, mas eu acho que à medida que você tem uma experiência, você pode mostrar essa experiência, convidar essas pessoas, abrir para que essas pessoas se envolvam, eu acho que pode ser um caminho. Perfeito. Mônica? Os cursistas do SESC Umuarama, no Paraná, dizem que, sabendo que uma alfabetização implica viver em um determinado domínio da experiência, como pôr em prática as tecnologias se vivemos em um país onde a grande maioria são analfabetos digitais? Cleci, eu percebo que seu texto instigou bastante, né, os professores com relação a esse tema, né? Pois é, eu gostaria de trazer para vocês uma ideia. Eu acho que a nossa colega, a professora, fala muito bem, dizendo que a gente precisa ter experiências em domínios, que a alfabetização não é algo que se dá fora da experiência em um domínio mais tecnológico ou um domínio mais digital, não é?
Mas eu acho que o nosso grande desafio é inventar domínios num país com essas características. Eu acho que um pouco esse programa e nossas ações têm tentado trazer essas invenções e outros exemplos que no programa a gente vai também discutir, produzem essa invenção de domínios. Então, não é porque a gente não tenha um domínio que não possamos inventá-lo. Claro que é muito complicado, exige muitos esforços, mas eu acho que já existem caminhos percorridos nessa invenção. A participação agora é da Maria da Conceição, de Goiás. Boa noite a todos. Sou cursista, falo do teleposto do NTE de Morrinhos, Goiás. Sabemos que o desassossego de alguns professores é crescente frente ao processo de informatização que está chegando nas escolas. O que fazer para que essa temática da inclusão digital seja, ao mesmo tempo, significativa e desafiadora? Boa noite, obrigada. Muito obrigado por sua participação, Maria da Conceição. Moran, por favor. Maria da Conceição, você vê que você e as duas outras colegas anteriores estão tocando questões semelhantes. No fundo, há uma questão implícita. Temos que mudar, mas muita gente sente dificuldades. Como vamos fazer? Bom, a questão de tecnologias não é uma questão somente da tecnologia, vamos dizer assim, mais visível, como computador, vídeo, etc. Quer dizer, o professor usa a grande tecnologia, que é a voz, a linguagem, essa é a grande tecnologia. E depois as outras servem de apoio, de multiplicação, de ampliação. O que temos que fazer? Em primeiro lugar, pensar que hoje não dá para trabalhar sem, pelo menos, integrar dentro do possível essas tecnologias, incorporando-as, discutindo-as, produzindo, estimulando os alunos. Não podemos simplesmente ficar conversando, falando para o aluno. Temos que abrir o horizonte, senão eles vão ter muitas dificuldades no cotidiano de entender e de dar respostas para uma vida cada vez mais complexa. Então, de um lado, é o professor que ele tem que, de alguma forma, saber que é um desafio. De outro lado, é toda a sociedade, é o país, é as secretarias de educação, é uma questão de gestão. A tecnologia entra na sala de aula, entra também em toda a escola, entra na relação depois com a comunidade. Então, não é uma questão somente dentro da sala de aula, é uma política de integração das tecnologias no cotidiano que está acontecendo. Depois há uma série de programas via, por exemplo, TV Escola, canais, etc., que estão usando também todo esse potencial de ação que nós temos no cotidiano. Então, as secretarias têm programas de capacitação, hoje temos assim programas de educação continuada. Tudo isso ainda é insuficiente, eu diria, está atingindo não a todos os professores, mas também nós estamos naquele deserto de que todo mundo está resistindo. Nós vimos essa experiência e muitas outras nos dizem a quantidade de caminhos que hoje já estamos percorrendo no cotidiano. Mônica? Os cursistas de Anápolis, em Goiás, dizem que o boletim na página 35 traz a questão que eles repassam a vocês. Como podemos enriquecer a experiência do aprender? Cleci. Bom, essa questão eu coloquei no texto que eu escrevi para todos nós, e é uma questão realmente para todos nós. Se eu soubesse respondê-la integralmente, ela não ficaria como questão. Eu acho que, voltando um pouco à questão da inclusão digital, eu acho que é um tema interessante a gente pensar essa palavra inclusão, porque quando a gente fala de inclusão, parece que alguns já estão incluídos. E isso eu acho que é muito perigoso a gente fazer uma relação como essa. Quando a gente fala de uma participação ativa nas mídias, a gente tem que pensar que todos nós precisamos estar incluídos. Então, quem sabe os que se pensam incluídos, os que trabalham muito com as questões digitais, o que aconteceria com eles com uma experiência dessa da escola? Vamos pensar esse exemplo da rádio ali que a gente acabou de ouvir. O que acontece com os técnicos da rádio quando
quando crianças começam a fazer programas, será que as questões das crianças, o jeito que elas produzem o rádio, as suas vontades, será que isso não repercute na rádio? Será que não pode também haver uma inclusão inversa? As pessoas que estão dentro de um território já digital, elas não poderiam aprender com as crianças que estão entrando nesse território? Então, quando eu falo de enriquecimento da experiência, eu estou também pensando em enriquecer a experiência dos que já se acham nos domínios e que são, antes de tudo, não passíveis de inclusão. Acho que a gente tem que reverter um pouco essa questão e poder pensar a inclusão de todos nós. Ok. Temos outra participação, é da Ivoneide de Goiás. Boa noite, eu sou Ivoneide, do teleposto Cora Coralina, da cidade de Goiás. Devido à maturização e o acoplamento dos elementos informacionais no processo escolar, podemos dizer, também na vida dos indivíduos, será que podemos dizer ou afirmar que os profissionais mais jovens e que estão aptos a lidar com isso, visto que os mais velhos de profissão se encontram inaptos ou analfabetos no que se refere à informática? O que fazer para integrar com essas pessoas mais jovens que já nasceram no mundo das novas tecnologias? Boa noite e obrigada. Muito obrigado, Ivoneide. Beth, a Ivoneide coloca uma questão que envolve idade, envolve gerações, né? Os mais jovens, segundo, conforme eu pude entender da pergunta dela, os professores mais jovens tenderiam a assimilar mais rápido, de uma forma melhor, as novas tecnologias. E os mais antigos, os mais de cabeça branca como eu, né, não teriam essa facilidade. Você concorda com essa análise? Você concorda com essa visão? Olha, Ivoneide, né? Isso. Ivoneide, eu não sei se tem uma relação muito direta. A gente sabe que quem nasceu nessa geração de toda essa mídia, como a internet e tudo mais, computador, é muito mais natural ele lidar com essas mídias. Mas eu acho que questão de professores mais jovens, os professores mais com idade um pouco mais diferente, mais velho, eu acho que não vejo muita relação, não. Acho que a gente tem visto, não vejo essa relação com idade, mas sim, idade cronológica, mas sim da forma da pessoa. Tem pessoa que gosta de enfrentar desafios, de estar aberta para estar aprendendo, e isso independe da idade da pessoa. É assim que eu penso. Não sei se vocês da mesa aí teriam opinião diferente. Interessante essa Mas eu também não sou muito jovem. E a gente gosta de enfrentar esses desafios. Eu acho que assim a gente conhece outras pessoas na área. Professora Leia Fagundes, Valente, Fernando Almeida. Tem pessoas que estão há 20 anos trabalhando nessa área e estão aí enfrentando outros desafios. Não estou falando de você, viu, professor Moraes? Tá certo. Você é mais jovem. Ok. Vamos fazer uma rápida pausa no debate. Voltamos com o Canal E. Até já.
Incentivar a utilização dos diversos recursos tecnológicos entre as escolas da rede pública. Essa é a função da Gerência de Multimídia da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Um dos projetos é o Canal E, que produz programas educativos. O Canal E faz parte da Gerência de Multimídia da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Ele está ligado ao Núcleo de Televisão Educativa, que faz a divulgação, a documentação para a difusão desse conhecimento a toda a rede, dessas experiências bem-sucedidas. Então, todas elas são documentadas e levadas além da oferta de oficinas para professores e alunos de como se produzir um vídeo, de como se utilizar essa linguagem audiovisual em benefício, em favor da educação. Garantir que professores e alunos da rede pública ampliem o acesso à informação é uma das principais atribuições do canal. Se você tem acesso à informação e se você tem o protagonista da construção do seu conhecimento, é positivo. E a Gerência de Multimídia justamente coloca ao dispor de professores e alunos justamente essa possibilidade de acessar as informações e construir seu conhecimento. O Canal E existe desde 1996 e logo no lançamento da emissora, um importante desafio precisou ser superado por todos os envolvidos no projeto. Bom, o primeiro desafio foi aprender a utilizar essa tecnologia de produção de material audiovisual. Toda essa equipe, hoje ela tem um padrão profissional, mas foi assim, mais ou menos na raça, né? Não houve uma formação específica. E isso é muito importante para que a gente chegue à conclusão que a educação não se faz só na escola. As experiências bem-sucedidas das escolas do Distrito Federal são divulgadas através da TV. Além disso, telejornais, programas de debates e vídeos educativos também são produzidos pelo canal. Uma das atrações é o Notícia em Mãos. É um telejornal, ele tem duas matérias, um quadro de entrevista, um quadro de dica e notas escritas. Tudo é pensado no surdo, então a nossa prioridade é entrevistar pessoas surdas para que a identidade cultural dessa comunidade esteja representada na TV e a gente privilegia um espaço de um terço da tela para a interpretação. E a programação do Canal E tem outro objetivo, a formação de telespectadores mais críticos. O aluno também ele pode ser o protagonista. Nós temos aqui na Gerência de Multimídia oficinas de produção de vídeo em que o aluno entende todas as etapas de produção e passa a ter uma visão mais crítica de quando ele vê um comercial na TV ou quando ele vê um programa de televisão, ele sabe criticar e sabe que mensagem está sendo transmitida através daquele programa ou daquela propaganda. Moura, o Gilmar Rocha explicou bem como funciona o Canal E, produção de programas, distribuição desses programas entre as escolas, enfim, a formação de um conteúdo, de um acervo. Agora, para você é importante também que esse acervo circule entre outras escolas, de outras secretarias, que haja um intercâmbio, uma troca de conteúdos entre essa forma de produzir? Sem dúvida, porque se todo mundo tem que produzir tudo, a gente não dá conta, não tem recursos suficientes em um país tão grande. Mas aqui é uma experiência um pouco diferente da anterior. Antes eram umas escolas que se uniram num projeto mais barato, mais simples, usando basicamente rádio, internet e depois a parte mais de pesquisa de campo. Aqui é um projeto mais institucional de uma Secretaria de Educação, neste caso de Brasília, que organiza acervo, busca experiências, capacita, distribui vídeos. É uma ação mais coletiva, mais organizacional e que é importante que seja, como você sugeriu,
trocada, distribuída com outras experiências, como aqui no Rio de Janeiro, a Multirio, que já há anos que vem fazendo algo semelhante. E creio que todos os estados deveriam ter um centro de multimídia assim, que trabalhasse com produção, capacitação, distribuição de material e que isso fosse trocado até mediado pela TV Escola, ou junto com a TV Escola, como articulador maior. Eu acho que essa integração de produções, ela me parece fundamental para viabilizar economicamente, para distribuir as experiências, para não ter que estar repetindo tudo, porque muitos desses materiais devem interessar a outros de outros lugares. Então, eu creio que isso é fundamental. Aproveitando essa deixa do Moran, Beth, tem produção de conteúdo, né? No canal há a produção de conteúdo específico, né, para os surdos, né, como nós acabamos de ver, que é o Notícias em Mãos, né? Que bom que esse produto pudesse também estar disponível, né, em outras unidades da federação, por aí, né? Eu achei interessante a fala do professor Moran, porque nós estamos fazendo um programa de integração de mídias e ele está falando de integração de produtos, né? Eu acho que isso ter essa ideia de integração mais ampla, eu achei isso muito importante. Mas em relação à sua pergunta, em relação ao surdo, de ter esse cuidado nesse trabalho, eu acho interessante, porque pela fala da professora, ela coloca que entrevista o surdo. Isso eu achei muito interessante, porque se pensa em inclusão, é sempre incluir o surdo no nosso meio. Tudo bem, isso é ótimo, tem a linguagem de sinais e tudo mais. Mas eu vi que tem um passo além nesse programa, que é ouvir o mundo do surdo. Vou fazer uma entrevista com essas pessoas. Então, isso é a inclusão reversa. Nós também entrarmos no mundo deles. Isso eu achei que foi muito sutil na fala, parece pouquinho, mas eu vi a importância e gostaria de destacar essa importância. Perfeito. Vamos a outra participação, é a Débora, do Rio de Janeiro. Olá, Débora. Boa noite, eu sou a cursista Débora, do Instituto de Educação. Falo do teleposto São João de Meriti, CEPAC. E a minha pergunta é: sabemos que hoje os alunos estão mais capacitados que os professores em relação à informática. Como imaginar esta situação e tirar proveito dela? Gostaríamos ainda de saber se há como identificar o usuário que faz um mau uso dos sites. Obrigada, boa noite. Muito obrigado por sua participação, Débora. Débora faz duas perguntas, uma sobre a capacitação dos alunos em relação aos professores. Cleci, os professores podem também aprender com os alunos, né? Certamente, isso é muito importante, mas eu acho que a gente teria que ver em que os alunos são mais capacitados que os professores. Eu acho que se a gente pensa assim, no domínio de algumas ferramentas, vídeo, computador, eu acho que, como a Beth falou anteriormente, eles já nascem nessa cultura mais tecnológica e eles têm essa maior facilidade. Mas se a gente for pensar que conhecimento não é só domínio técnico, é também uma reflexão sobre essa técnica, é também os modos como a gente usa essa técnica e uma questão ética. Nem tudo que a gente pode fazer, a gente tem que fazer. Por exemplo, a gente pode fazer um questionamento ético sobre a técnica. E isso eu acho que os professores são mais capacitados que os alunos. Então, se eles têm um domínio técnico, se eles já vivem num ambiente mais tecnologizado, a gente pode aprender com eles isso, mas eu acho que os professores têm muito a ensinar para os alunos ainda. Então, a gente tem que ver o que cada um sabe e, a partir dessa diferença, poder aprender com eles, mas não nos ausentar da cena educativa. Eu acho que o professor tem muito o que dizer sobre as tecnologias para os alunos. Perfeito. Pois não, Beth, pode. Eu só queria completar não, mas chamar um pouquinho a atenção no que você falou, sobre a gente não pode perder de vista que o professor tem que ter a intencionalidade pedagógica. Ele aprender com o aluno, sim, mas ele tem um propósito de estar criando condições para que aquele aluno adquira o conhecimento, construa seu conhecimento e na área de vários domínios,
de várias áreas, e não simplesmente chegar num ponto, eu aprendo com o aluno e ponto final, porque ele entende mais, sabe operacionalizar melhor a tecnologia. Então, acho que essa parceria é importante, mas é importante ele se manter também como aquele que tem a responsabilidade, a intencionalidade de estar conduzindo esse aluno no processo de aprendizagem. Perfeito, Beth. Mônica? A Eleusa de Araguatins, no Tocantins, diz que a tecnologia é muito boa, isso é um fato. Agora, quando há crianças que não têm nenhuma vivência com o uso das tecnologias e outras crianças que têm essa vivência em casa, como trabalhar essas diferenças em sala de aula? Moura, nós falamos de muitas tecnologias aqui, né? Então, determinar essas tecnologias para a Eleusa fica um pouco difícil. Mas se a gente puder centralizar a fala em cima do que nós já vimos, né? No rádio, no computador, na máquina fotográfica, para dar uma dimensão para a resposta da Eleusa. Ainda assim, fazendo a ponte entre a resposta anterior, que me intriga, e também a diferença entre os que tem e não tem. Eu completo, em primeiro lugar, a questão do professor e do aluno não aprender. Me preocupa que, apesar de tudo que foi falado aqui, há algo além que eu diria, o professor, ele tem uma intencionalidade, ele tem todo um papel, mas ele tem que também olhar como o aluno aprende, que é diferente de como que eu aprendi. Exatamente. Então, essa é uma questão de comunicação aqui, de linguagem, que por mais que eu me esforço, nunca chego tão... Eu faço de um outro jeito, só que o aluno tem que entender que eu tenho um outro jeito, mas estou próximo dele, eu quero ajudá-lo a ir além de onde ele está. Então, é uma questão de aprender um pouco como o aluno aprende e dizê-lo, ajudá-lo também a que ele aprenda que tem que evoluir, e aí vem a intencionalidade e tudo isso, né? A questão também de trabalhar com alunos que têm acessos diferentes, que têm domínios diferentes, isso acontece em qualquer área. Tem gente que em inglês está, ou língua estrangeira, tem um domínio maior, em outros menor, em matemática, etc. Então, é procurar, muitas vezes, a parceria, aluno ensinando o aluno, quem sabe mais ensinando quem não sabe menos, quem tem acesso, facilita o acesso ao outro, levar em consideração o que tem menos para não simplesmente, não deixar, por exemplo, que grupos se formem, os que têm acesso e os que não têm, nesse sentido, a inclusão, o professor estar atento para que todos possam participar. Normalmente nunca temos computadores para todos, então aquele que sabe um pouquinho mais senta com aquele que sabe menos. Então a ideia de estar atento a essas desigualdades e não valorizar só o que tem e o que tem soluções mais avançadas, mas procurar sempre fazer essa ponte entre ambos, juntando-os. Então, um pouco essa ideia de estar sentando lado a lado, programa um pouco parceiros de aprendizagem, essa ideia de aprendermos juntos, o aluno que sabe com quem não sabe, me parece fundamental. A pergunta agora é da Iraci, de Goiás. Olá, Iraci. Boa noite a todos. Sou a professora Iraci, teleposto de Iporá, Goiás. É preocupante para os gestores que estão interagidos com o processo de informatização nas unidades escolares. Gostaria que falasse sobre o trabalho criativo daqueles que resultam não somente dos trabalhos de adaptação às máquinas, mas o início de uma socialização entre o homem e o mundo digital. Obrigado. Muito obrigado pela sua participação, Iraci. Essa criatividade ela é bem-vinda, né? E é necessária, né? Principalmente quando estamos nos referindo a gestores, né? Certamente. Eu acho que aqui a gente pode ver níveis de apropriação da tecnologia, né? Eu acho que a gente falou aqui a necessidade do acesso, a necessidade da documentação, a necessidade de saber como a tecnologia funciona e saber as técnicas como ela funciona, mas eu acho que o que a Iraci nos traz é, a escola deve só ensinar os alunos a se adaptarem às tecnologias, a usarem o melhor das tecnologias, ou a escola pode ajudar a inventar outros usos para a tecnologia, não é? E isso está ficando mais ao cargo de alguns artistas plásticos. A gente tem artistas hoje em dia que desafiam muito essa questão da tecnologia, né? Estou lembrando do Sterlach, um australiano,
ou o Eduardo Cac, que é um nosso artista brasileiro, que eles tomam as tecnologias e usam as tecnologias de um jeito criativo ou de um jeito que questiona a própria construção da tecnologia. Eu lembro de um experimento que o Eduardo Cac fez, por exemplo, de fazer o implante de um chip que é de controle de gado. Então, ele implantou num ser humano um chip que é usado para controlar o gado num pasto. E foi uma discussão bem interessante sobre controle que se gerou, porque ele era um ser humano viajando pelo mundo inteiro e no gerenciamento lá aparecia esse boi desgarrado, né? Então, eu acho que esse uso criativo, o questionamento das tecnologias, também deveria encontrar um espaço na escola. Não só uma adaptação, saber usar bem as tecnologias, que também é importante, mas também poder questionar os seus usos, inventar outros usos. Eu acho que a Iracy traz um ponto que é bem importante para a gente pensar. Ok. Mônica? Os cursistas do SESC de Chapecó atentaram para os dados do último SAEB, que mostra que grande parte dos alunos saem da quarta série sem saber ler e escrever. E o texto do boletim de hoje traz a preocupação com o analfabetismo digital. Mesmo estando consciente da importância do uso das tecnologias na escola, será que a preocupação maior não seria a garantia de alfabetização de todas as crianças em idade escolar? Perfeito. Beth? Claro que sim, né? Eu acho que tem essa preocupação Essa preocupação é realmente válida. Agora, eu fiquei pensando, se você trabalha, por exemplo, trabalha lá com rádio escola, se a criança o aluno tem uma dificuldade em questão da alfabetização, ele pode estar fazendo roteiro, como foi comentado aqui. O que significa fazer um roteiro? Eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho nessas questões. Ele vai ter que escrever, ele tem que interpretar um dado de uma realidade, vai ter que explicitar, antecipar uma ideia. Então, você trabalha com a tecnologia e você trabalha com a escrita, você trabalha com a alfabetização. Isso não é um processo separado. Então, não é priorizar uma coisa, você prioriza a alfabetização. Mas não é dizer, primeiro eu vou alfabetizar e depois vou alfabetizar digitalmente. Essas coisas podem caminhar junto, uma coisa pode realimentar a outra. Eu acho que é isso que é interessante, você pensar nessas mídias num processo que uma possa realimentar a outra. Tanto a questão da escrita, quanto a questão da forma de expressar, como rádio, oralidade, a internet é um outro tipo de representação. Então tem que olhar para essas questões como complemento. Perfeito. A participação agora é da Margarete, de Goiás. Olá, Margarete. Boa noite, Marcos, especialistas, colegas de todo o Brasil. Eu sou Margarete, do NTE de Anápolis, Goiás. Sabemos que a afetividade entre educador e educando é premissa para que o aprendizado aconteça de forma marcante. Gostaria que um dos especialistas abordasse sobre a importância de se estabelecer a afetividade entre mídias digitais e os educandos. Obrigada, boa noite. Feito. Tema interessante da Margarete. Muito obrigado pela participação. Moran. Bom, a afetividade é fundamental para tudo, com mídias digitais, sem mídias digitais, que a comunicação do educador ela é o essencial. O educador fundamentalmente é um comunicador e ninguém se comunica só através de ideias. Você trabalha as ideias sempre dentro de um contexto de emoção, de sentimento, de afeto. Então a relação afetiva ela é importante tanto no presencial como na relação à distância, seja através de internet, ou de rádio, de televisão, qualquer mídia. Você vê que os jovens, quando começam a usar a internet, não a usam tanto para fazer pesquisa, a não ser quando pedidos na escola, eles usam mais para comunicar-se através de programas como o ICQ, o Messenger. Eles estão o tempo todo interagindo, eles estão trocando, escrevendo, mas escrevendo de forma afetiva, de forma emocionada, a favor ou contra. Portanto, eu creio que se fala muito que
a internet afasta, que as mídias digitais podem isolar as pessoas. Tem muita gente que tem medo do isolamento. Eu creio que a maior parte dos jovens não se isola através da rede, ao contrário, eles usam até em demasia essa comunicação, de forma que às vezes vira uma dependência. Então a escola tem que ajudar a equilibrar um pouco essa relação presencial, virtual, o intelectual, o afetivo e o ético junto. Mônica? A Soraya Gadeira, do SESC de Fortaleza, diz que em uma discussão com outros professores foi levantado que as formações, inclusive na universidade, não se preocupam com a prática dos professores. Assim como fazemos com os alunos, não deveriam os professores serem sondados quanto às suas reais necessidades e interesses? Ela encaminha essa pergunta ao professor Moran e ela diz que utiliza frequentemente os seus textos, professor. Ok, Moran, vamos lá então para a pergunta da Soraya. Bom, Soraya, obrigado pela citação. Eu também fico feliz em que muita gente esteja refletindo sobre esta questão a partir de vários autores, alguns dos quais vieram ao longo da semana ou virão, são pessoas que são bastante referenciadas, mas sem dúvida que o professor, para mim, é a questão chave aqui da aprendizagem, de uma nova forma de ensinar. No fundo, nós temos que repensar isso, e nos toca, assim, como, vamos dizer assim, geração, repensar uma outra escola com um outro tipo de professor que não está somente focado na relação direta com o aluno fisicamente. Temos que trabalhar a relação física, a interação também à distância, o supervisionamento de pesquisa. Então a universidade, ela tem que mudar, porque a universidade estava muito focada em ensinar conteúdos, ensinar áreas específicas de conhecimento e não esta forma de. Essa nova forma, eu creio que ela é importante para que o professor ele seja um novo mediador e não somente um informador. Então, a tecnologia me ajuda a ser um mediador num processo onde o aluno é o centro, é o foco, e ele vamos assim, o que tem que realmente ser valorizado, e eu sou uma espécie de ajudante nesse processo. Pronto, é fundamental. A participação agora é da Maria, do estado do Pará. Olá, Maria, pode fazer a pergunta. Sabemos que a tecnologia é essencial para a nossa vida. No entanto, encontra-se muitos educadores que são analfabetos em relação à tecnologia. O que fazer para que esses profissionais sejam alfabetizados tecnologicamente e possam viver com os diferentes movimentos de cooptação? Ok. Muito obrigado por sua participação, Maria, aqui no Salto para o Futuro. Volte outras vezes. Cleci. Bom, Maria, todos nós somos um pouco analfabetos em muitas coisas, né? Bom, o que fazer? Eu penso que uma questão importante e que o Gilmar, lá daquele projeto que a gente viu de Brasília, ele faz uma fala interessante que a educação não se faz só na escola. Eu acho que, assim, sem dúvida, nós todos vivemos fora da escola, nas nossas vidas, um processo de tecnologização e podemos nós somos, na verdade, levados a essa submissão à tecnologia, mesmo estando fora, mesmo sendo analfabetos digitais. Então, se a gente pode ampliar os espaços escolares de alfabetização, nós podemos ser capazes de aprender com outros que não sejam só na escola. Então, o professor, na sua vida cotidiana, ele está sofrendo um processo de tecnologização da sua vida, da sua conta bancária, todos os seus acessos do viver. Perfeito. E ele pode, então, trabalhar com isso e a gente pensar que não é só a escola que vai prover essa alfabetização. Certo. A vida na sociedade também pode nos trazer isso. Muito bem, no próximo bloco, os nossos convidados fazem um balanço do debate de hoje sobre educação, tecnologias e suas linguagens. Salto para o Futuro volta já.
Salto para o Futuro está de volta, hoje com o tema Educação, Tecnologias e suas linguagens. E a partir de agora, nossos convidados fazem as suas considerações finais sobre o assunto. Cleci. Bom, foi muito bom estar aqui, é um programa vivo e a gente, ao vivo, pensa junto com vocês, não é? Então, eu acho que uma questão importante que a gente discutiu hoje é as possibilidades de acesso à tecnologia no nosso país, como se dá esse acesso diferencialmente em várias camadas da população, também as competências de professores e alunos que são geradas nessas novas tecnologias, e as possibilidades de um exercício de autoria frente às tecnologias. Acho que são todos temas que a gente debate na educação. As vias de acesso, como a gente vai implementar um domínio tecnológico para esses alunos e professores, mas eu acho que mais importante que isso é poder produzir autorias com essas tecnologias, novos modos de inventar e aprender. E a ensinar também, não é? Certo. Ok, Cleci, muito obrigado pela sua participação. Beth? Eu também agradeço muito essa oportunidade, acho que hoje de poder assistir essas duas experiências aqui, debater com os colegas, foi muito importante para todos nós. Gostaria de dizer duas coisas. Uma, eu acho que lembrei muito da fala do professor Gilmar de Brasília, quando ele fala, aprendi na raça, encarei como um desafio, aprendi colaborando um com o outro. Eu acho que são dicas importantes que a gente tem que pensar sobre isso, né? Tem toda uma proposta de formação continuada e tudo mais, mas também as pessoas despertar e se atentar que pode aprender fazendo, um com o outro, sendo parceiros, como o professor Moran colocou. E essa é uma questão. Uma outra que eu fico um pouco preocupada, e eu acho que eu gostaria de registrar aqui a minha preocupação, é o seguinte: a gente acompanha esses projetos, esses trabalhos de formação continuada, como o pessoal de Silvânia se apresentou como resultado de um trabalho que a gente fez, mas eu fico preocupada e a formação do professor nos cursos de pedagogia, nas licenciaturas, como que isso está acontecendo, como a prática do professor é a prática do giz, ele trabalha com essas mídias. Como que esse professor que vai sair para amanhã estar trabalhando nessas escolas, ele dá com essa tecnologia, ele está sendo preparado para isso? Eu acho que é uma questão que nos preocupa, fica aqui como uma questão, mas um registro da nossa preocupação de repensar essa formação do professor iniciante, para poder lidar com essa integração. O momento é outro. Nós temos que lidar com isso, porque não é só operacionalizar
uma tecnologia, mas é saber as implicações que essa tecnologia traz no processo de aprender e de ensinar de uma nova forma, como o professor colocou há pouco. E não é só usar pelo uso e achar bonito, mas como o professor pode propiciar a formalização do conhecimento, a sistematização. Fica como uma questão para todos nós estarmos repensando. Beth, muito obrigado. Obrigada. Moran, suas considerações finais. Também eu gostei muito de estar aqui com vocês e com vocês professores. Vejo a preocupação de muitos com a desigualdade que é real no Brasil, com a dificuldade de trabalhar níveis diferentes de acesso, que também são questões concretas. Mas a gente também entende, assim, um pouco como meus colegas falaram, que um pouco... também há questões que são institucionais, há questões que são estruturais e sobre as quais temos menos poder, mas depende muito também de cada um de vocês, assim, em cada lugar do Brasil, e ir aprendendo com o aluno, ir aprendendo com o colega, ir observando. Muitos de nós aprendemos quase como que autonomamente, quase sem cursos. Quer dizer, as tecnologias foram chegando e nós fomos vendo como poderíamos integrá-las, fizemos pequenas experiências, aprendemos também errando. E eu creio que cada um de nós tem também seu próprio processo de aprender, primeiro a lidar com a tecnologia, o domínio, depois dizer, bom, como é que eu faço isto dentro daquilo que eu já vinha fazendo, significa como apoio. E depois já quando domino mais a tecnologia, já tenho que recriar, e vem essa questão da arte, da criação, de dizer que coisas novas eu posso fazer com a tecnologia que sem ela antes eu não poderia. Então veja, são muitos desafios e eu creio que todos nós podemos evoluir muito neste campo. Bem, o Salto para o Futuro de hoje termina por aqui. Eu agradeço as presenças do José Manuel Moran, coordenador de Educação à Distância da Faculdade Sumaré, em São Paulo, da Cleci Marasquim, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e da Maria Elizabeth Prado, professora da PUC de São Paulo e também consultora desta série. No Salto para o Futuro de amanhã, vamos falar sobre tecnologia, comunicação e interação. Até lá.